Fala pessoal, vamos corrigir agora uma questão de progressão aritmética da UERJ. Primeiro tem uma tirinha para a gente ler, que diz o seguinte: ao dirigir da cidade A para a cidade B, você passa primeiro pela cidade B e depois pela cidade C. Há 10 quilômetros a mais de A até B do que de B até C, e 10 quilômetros a mais de B até C do que de C até D. Se A fica a 390 quilômetros de distância de D, qual é a distância entre a cidade A e a cidade B? Bom, podemos montar uma progressão aritmética, já que essas distâncias elas estão aumentando ou diminuindo de forma igual. Sempre que isso acontece, nós temos uma progressão aritmética. Então imagine aqui a cidade A, a cidade B, a cidade C, a cidade D. A questão diz que da cidade A para a cidade B, da cidade B para a cidade C e da cidade C para a cidade D, as distâncias estão acontecendo da seguinte forma: há 10 quilômetros a mais de A para B do que de B para C, e há 10 quilômetros a mais de B para C do que de C para D. Então, montei essa progressão aritmética diminuindo em 10, ou seja, a razão é menos 10. Então, uma distância maior no início do que no final entre as cidades. Bom, na questão informa que a distância de A a D são 390 quilômetros. Então, a soma desses três valores, x mais 20 mais x mais 10 mais x tem que ser igual a 390. Daqui nós tiramos que o 3x tem que ser igual a 360, logo o x é igual a 120. Sendo assim, a nossa sequência fica 120 mais 20, 140 quilômetros, 120 mais 10, 130, e o x é 120. E a questão pergunta qual é o 20º termo dessa progressão. Então, aqui nós temos o primeiro, nós temos que a razão é menos 10, e para determinar o 20º, que a gente chama de A20, basta eu escrever o primeiro mais 19 razões. Eu estou aqui utilizando do termo geral. Então, o 20º termo é igual ao primeiro, que é 140, mais 19 vezes a razão, que é menos 10. Então, nós temos menos 190 mais 140, temos então que o A20 é igual a 50 negativo. Menos 50, encontramos então a letra A.